O terrível segredo dos manuscritos escondidos da humanidade. Boa noite! Se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal e deixe seu like para acompanhar mais histórias como essa. Hoje, trago um relato que pode mudar a maneira como você enxerga a história da humanidade. Meu nome é Daniel Whittaker, sou pesquisador independente e passei anos estudando manuscritos antigos e documentos que poucos tiveram acesso. Durante minhas investigações, me deparei com algo que me deixou profundamente inquieto. Muitos já ouviram falar dos manuscritos do Mar Morto, descobertos na década de 1940 em cavernas próximas a Qumran, no deserto da Judéia. O que poucos sabem é que esses documentos não apenas trouxeram novas luzes sobre textos bíblicos, mas também revelaram segredos que jamais foram divulgados ao público. Alguns manuscritos mencionavam figuras angelicais e o próprio rei Salomão de uma forma que desafia nossa compreensão moderna. Mas o mais estranho disso tudo? Alguns desses escritos foram simplesmente arquivados e proibidos, impedindo qualquer acesso da população. A história oficial diz que os manuscritos do Mar Morto foram encontrados por beduínos locais e depois adquiridos por estudiosos que perceberam sua importância. No entanto, há relatos de que alguns dos documentos mais críticos desapareceram misteriosamente logo após a descoberta. Esses manuscritos proibidos, segundo pesquisadores que tiveram acesso antes de seu desaparecimento, continham descrições detalhadas sobre anjos e sua relação com a humanidade. Especificamente, mencionavam rituais e métodos que o rei Salomão teria utilizado para se comunicar com entidades celestiais, algo que poderia mudar toda a nossa compreensão sobre a espiritualidade e o poder das escrituras sagradas. Há registros históricos que indicam que Salomão era conhecido por suas habilidades em magia e sabedoria oculta, e isso pode ser confirmado em textos como o Testamento de Salomão, um escrito apócrifo que descreve como ele controlava espíritos e entidades com um anel místico. O mais curioso é que, após a descoberta desses manuscritos, surgiram informações de que certas figuras de extrema importância na geopolítica mundial tomaram medidas para garantir que o conteúdo jamais chegasse ao público. Entre os nomes citados, destacam-se acadêmicos ligados ao Vaticano e membros de agências de inteligência ocidentais. Não é mera coincidência que, na mesma época em que os manuscritos foram encontrados, os Estados Unidos criaram a CIA em 1947. Pesquisadores apontam que essa agência, junto com o Vaticano, teria estabelecido acordos para confiscar documentos que pudessem ameaçar a estrutura religiosa e social vigente. Há documentos históricos comprovando que o Vaticano teve um papel crucial na Operação Paperclip, na qual cientistas alemães foram levados aos Estados Unidos para trabalharem em projetos secretos. Isso mostra como essa aliança entre o Vaticano e os Estados Unidos era real e poderia se estender a outros assuntos altamente sensíveis. Entre os pesquisadores que tocaram nesse assunto, um nome frequentemente citado é John Allegro. Ele foi um dos estudiosos originais dos manuscritos do Mar Morto e, após anos de pesquisa, começou a sugerir que os textos possuíam significados ocultos que a Igreja não queria que fossem revelados. Curiosamente, após divulgar algumas de suas teorias, sua carreira foi deliberadamente desacreditada e ele acabou caindo no ostracismo acadêmico. O que ele encontrou que foi tão ameaçador? Algumas fontes dizem que ele começou a perceber padrões nos textos que sugeriam uma relação muito mais próxima entre anjos e humanos do que jamais foi oficialmente admitido. Quem quiser pesquisar mais sobre Allegro e seus estudos pode encontrar informações documentadas sobre sua trajetória e sua expulsão da comunidade acadêmica. Além disso, há um detalhe ainda mais sinistro. Estudiosos que conseguiram ver esses manuscritos mencionam que alguns continham diagramas extremamente detalhados que mostravam algo parecido com mapas celestes e descrições sobre como se dava a interação entre os seres angelicais e a humanidade. Esses documentos possuíam inscrições que indicavam conexões entre os céus e a terra, algo que se assemelha a representações antigas vistas em culturas como a suméria e a egípcia.
Algumas imagens eram tão complexas que especialistas em simbologia afirmam que só poderiam ter sido feitas por alguém com um conhecimento avançado de astronomia. Esse fato faz ainda mais sentido quando analisamos a relação do Vaticano com a ciência, principalmente no que diz respeito à astronomia. O Vaticano possui um dos maiores e mais avançados observatórios astronômicos do mundo, chamado Specola Vaticana, localizado no Monte Graham, no Arizona. Mas por que a instituição religiosa que prega a fé cristã teria tanto interesse em estudar o cosmos? Um dos telescópios mais famosos do observatório é chamado Lúcifer, nome que, no mínimo, levanta suspeitas. Embora o nome seja um acrônimo para um instrumento infravermelho utilizado no estudo de galáxias distantes, o fato de o Vaticano usar esse nome gera inúmeras teorias. Para quem quiser pesquisar, informações sobre o Observatório do Vaticano e o telescópio Lúcifer podem ser encontradas em fontes públicas. Isso reforça ainda mais a ideia de que a Igreja sempre teve um interesse oculto no estudo dos céus, o que poderia estar diretamente ligado aos manuscritos desaparecidos de Qumran. Muitos pesquisadores acreditam que o Vaticano, junto com as agências de inteligência, detém informações que podem alterar completamente nossa percepção sobre a espiritualidade e a origem das religiões. O que exatamente foi encontrado nos manuscritos que fez com que governos e a própria Igreja decidissem ocultá-los? Há quem diga que as respostas podem estar ligadas a algo muito maior do que imaginamos. Se os manuscritos encontrados realmente revelavam segredos tão profundos, a grande questão é: por que ocultá-los? A resposta pode estar no impacto devastador que essa informação teria sobre as religiões do mundo e sobre a própria estrutura de poder que mantém a humanidade sob controle. Se os textos descreviam uma conexão direta entre os anjos e Salomão, ou até mesmo instruções sobre como estabelecer contato com esses seres, isso colocaria em xeque toda a narrativa construída ao longo dos séculos pelas instituições religiosas. Imagine o que aconteceria se fosse provado que parte do conhecimento atribuído aos profetas e reis do passado vinha, na verdade, de uma fonte externa e misteriosa. Isso faria com que a humanidade questionasse séculos de doutrinas estabelecidas, desestabilizando completamente o status quo. Outro ponto que reforça essa teoria é o fato de que, ao longo da história, documentos que desafiam as crenças tradicionais sempre foram suprimidos. O caso dos evangelhos gnósticos, descobertos em Nag Hammadi, no Egito, é um exemplo claro disso. Esses textos, escritos por grupos cristãos primitivos, ofereciam uma visão alternativa sobre Jesus e seus ensinamentos, sugerindo que o autoconhecimento era o verdadeiro caminho para a iluminação, algo que ameaçava diretamente o controle das instituições religiosas. Da mesma forma, se os manuscritos de Qumran contivessem informações que mostrassem que anjos ou entidades superiores guiaram diretamente os governantes do passado, isso criaria um precedente perigoso. E se a humanidade descobrisse que pode acessar esse conhecimento sem intermediários? Pesquisadores afirmam que os registros continham símbolos e descrições que poderiam indicar algo muito além do que simples crenças espirituais. Alguns mencionam que havia tabelas com alinhamentos estelares e indicações precisas sobre datas específicas em que portais celestiais poderiam ser abertos. Essa ideia, por mais absurda que pareça, se conecta com crenças antigas encontradas em diversas culturas. Os sumérios, por exemplo, já mencionavam seres celestiais chamados Anunnaki, que interagiam diretamente com a humanidade, ensinando ciência, agricultura e astronomia. Civilizações como os egípcios, os maias e até mesmo certas tribos africanas falavam sobre visitantes das estrelas que trouxeram conhecimento avançado. Se os manuscritos proibidos continham informações desse tipo, então sua ocultação faz todo o sentido. Algumas fontes indicam que, quando a CIA tomou conhecimento do conteúdo desses textos, agentes foram enviados imediatamente para estudar e catalogar os documentos antes de serem entregues ao Vaticano. Isso sugere que havia um interesse governamental direto em manter essa informação sob controle.
Além disso, relatos apontam que altos líderes do Vaticano se reuniram com membros do governo dos Estados Unidos em segredo e que, após essas reuniões, algumas das pessoas que tiveram acesso aos manuscritos simplesmente desapareceram. Para quem duvida, basta pesquisar sobre o envolvimento do Vaticano em operações secretas durante a Guerra Fria. Há registros históricos que mostram sua participação em acordos estratégicos com as maiores potências do mundo. Mas o detalhe mais assustador envolve uma suposta reunião entre líderes religiosos e um presidente dos Estados Unidos, onde esses segredos foram compartilhados. Fontes afirmam que, ao ouvir a verdade, o presidente chorou e decidiu que a humanidade não estava pronta para saber. Essa história circula há anos e, embora não haja provas diretas, é intrigante pensar que documentos altamente sigilosos, relacionados a religiões e manuscritos antigos, continuam inacessíveis ao público. Por que um líder mundial ficaria tão abalado com algo que, em tese, deveria apenas reforçar a fé das pessoas? O que havia nesses textos que poderia desestabilizar tanto um chefe de Estado? A teoria de que a nova ordem mundial está por trás desse controle não é nova. Muitos acreditam que as elites globais detêm conhecimento ancestral que nunca foi compartilhado com a população. Se os manuscritos contêm informações sobre a verdadeira natureza dos anjos e sua interação com os seres humanos, então isso significaria que o mundo foi guiado por algo muito diferente do que sempre nos ensinaram. O mais assustador é que há indícios de que, em breve, o Vaticano pretende revelar parte desse conhecimento. Algumas figuras influentes dentro da Igreja já começaram a insinuar que o mundo deve se preparar para grandes revelações. Isso explicaria por que o Vaticano mantém um dos mais avançados observatórios astronômicos do mundo. Se a Igreja sempre pregou que Deus e os anjos estão em um plano espiritual, por que investir tantos recursos na observação dos céus? O telescópio Lucifer, localizado no Arizona, é um dos equipamentos mais poderosos do mundo e tem sido utilizado para estudar exoplanetas e galáxias distantes. Para um observatório religioso, isso parece um investimento um tanto incomum, não? A única explicação lógica é que eles estão buscando algo específico, ou monitorando algo que já sabem que está lá. O silêncio do Vaticano sobre esses temas é ensurdecedor. Em várias ocasiões, líderes da Igreja evitaram responder perguntas diretas sobre os manuscritos desaparecidos. No entanto, em um evento recente, um dos astrônomos do Vaticano afirmou que a humanidade precisa estar preparada para aceitar novas verdades sobre o cosmos e nossa relação com ele. Essas palavras, vindas de um representante da própria Igreja, levantam ainda mais suspeitas. Se não há nada a esconder, por que toda essa cautela? Nos bastidores, há quem diga que a revelação oficial pode estar mais próxima do que imaginamos. Rumores indicam que, nos próximos anos, o Vaticano pode divulgar certas informações de forma gradual, preparando a humanidade para uma nova compreensão da espiritualidade. Mas a grande questão é: o que exatamente eles vão revelar? Será que vão admitir que os anjos mencionados na Bíblia são algo completamente diferente do que fomos levados a acreditar? Ou será que, no final das contas, eles simplesmente tentarão reformular antigas narrativas para manter seu domínio sobre a fé das pessoas? Olhando para tudo isso, fica claro que há um enorme esforço para controlar a narrativa da história. Desde a descoberta dos manuscritos até os dias de hoje, as peças do quebra-cabeça se encaixam perfeitamente. O envolvimento da CIA, o silêncio do Vaticano, a criação de acordos secretos e o interesse crescente da Igreja na astronomia indicam que há algo muito maior acontecendo nos bastidores. Talvez a verdade sempre esteve diante de nós, mas fomos condicionados a não enxergá-la. Minha jornada como pesquisador ainda não terminou. Continuo buscando respostas, cruzando informações e tentando entender até onde vai esse mistério. Mas uma coisa é certa: o mundo não é como nos ensinaram, e aqueles que controlam o conhecimento sabem disso. O que você acha? Será que estamos realmente prontos para a verdade?
Se você chegou até aqui, deixe seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam refletir sobre isso. Quem sabe juntos possamos desvendar esse mistério antes que seja tarde demais.